Eita. Outro dia eu tava pensando, Felipe, com quanta idade você começou a ter interesse em aprender alguma coisa em leto? Eu não lembro a idade, só que eu sei já desde da infância, assim, criança, mas ouvindo tanto meu pai falando direto com as minhas tias, ou quando via algum grupo da Letônia, sempre tinha o interesse de aprender alguma coisa. E quais serão primeiro essas palavras? Pirmia vardi. Eu acredito que foi Paulo Dias, Ludzo, Maias, Uhum. e acho que talvez Mullets também, mas não tenho certeza. Ah, interessante. É, geralmente tem as primeiras palavras mais fáceis são de introdução, né? Tá na labdien, bom dia, lablaka. Sim, mas eu acho que não era uma educação formal, né? Isso era assim em casa, quando eu via falar alguma coisa, queria repetir. Não era alguma coisa de uma escola que era. Sim. Era mais só na casa mesmo, tentando aprender. Eu acho que numa escola sim, né? Daí tem a apresentação, meu nome é, e assim por diante. E como era quando você encontrou os primeiros letras que vêm aqui visitar no Brasil? Como era a comunicação entre vocês? Um não fala leto, outro não fala português? Era muito na base do gesto, mostrando, tentando de alguma forma ou de outra se comunicar. E até que estava certo, mas eu lembro que teve uma viagem, assim, de ônibus. Eu acredito que foi de Nova Odessa até Barra Bonita. E eu lembro que eu queria tanto poder falar em neto com as pessoas, assim, que eu lá sentado sem poder falar nada e sem poder entender o que eles estavam conversando entre eles também. Eu acho que foi. Assim eu já era um pouco maior, né? Não era assim tão criança ainda, então eu lembro que marcou, acho que mais para começar a ter um interesse maior em aprender. Sim. O, antes morar aqui no Brasil, diria que qualquer outro país, né? Você nunca pensa sobre a sua língua nativa, né, em uma forma, como seria outros para ela aprender? Como seria aprender ela fora da Letônia, né? Porque uma língua, né, ou como você usa uma língua, não é simplesmente vocabulário, né? Você aprende situações, por exemplo, morando na Letônia, você percebe como a pessoa está usando esse vocabulário, né? Situações quando eles usam. Por exemplo, que de manhã eles preferem falar labrit no lugar do sveiki. Mas durante o dia eles mais usam sveiki, talvez que labdian, que seria mais formal, a situação formal, talvez, e arlabunakti, né? A verdade é uma boa noite, mas na verdade usa só quando você vai dormir, enfim. E às vezes, quando você só lê ou estuda aqui em casa de livros, é difícil imaginar. Você já percebeu isso? Alguma coisa que você aprendeu, você tinha certeza que você sabe como usar? Aí aconteceu uma situação que você entendeu que você talvez usava errado. Sim. E um dos exemplos é um grupo que veio, nós fomos pro Rio de Janeiro juntos. Eu acredito que aqui em Nova Odessa ainda eu entrei no ônibus, tava todo mundo sentado, né? Eu acho que o Ralph comentou alguma coisa, que eu ia estar indo junto na viagem para ajudá-los. Eu peguei o microfone lá, olhei, né, para todo mundo e falei assim, tchau, meu nome é Felipe, né, mano, salve Felipe. E o pessoal, assim, eu achei que todo mundo respondeu, tudo bem. E depois que eu fiz a amizade com um dos integrantes do grupo, o Martes, falando com ele, ele falou que ele, quando eu peguei o microfone e falei tchau, ele pensou, mas por que ele tá falando tchau, né? Tipo, pra ele foi uma coisa que nenhum neto nunca ia fazer, né? De falar tchau pra um grupo que não conhece. Talvez havia crianças também no grupo, né? Mas assim, a grande parte eram pessoas adultas mais velhas que eu. Então, que o certo era eu ter usado Labdien ou Spades. Sim, realmente essas frases, essas palavras, né? É, muito depende da situação. Depende de qual pessoa você fala, idade dela, se a pessoa é mais idade ou não. E não só essas frases como informal que nós sabemos, né? Tchau, svei, que seriam umas palavras informais, mais informais, né? Não, esse fake é informal? Svei que também é informal. Ou é o plural, ou não? Se por exemplo, tiver três pessoas e eu falar isso fake, eu tô falando informal ou eu tô falando formal plural? Não, informal. Plural, mas informal. Eu sei que é informal. Então, se tiver três autoridades, como que eu devo agir?
3 pessoas de idade que eu vou cumprimentar. Sim, você vai falar sempre dependendo do horário da dia. Labdian, labvakar, né? Ah. Você pode falar em lugar do sveiki, você pode falar esiet sveitsinati, né? Esiet sveitsinati é uma frase já mais formal que você pode, né? Só que eu acho que esse Sveitina, É no plural também já. mas é só quando eu sou o anfitrião, né? Então, por Sim. exemplo, se eu cheguei na Letônia e eu vou conhecer 3 pessoas lá ou 2 pessoas, Uhum. eu não posso falar isso pra eles, né? Sim, mas que quando você mais Você recebe a apresenta pessoa. alguma coisa também, Não, né? quando você é o anfitrião, né? Eu estou falando assim, ó, seja bem-vindo, mais ou menos, né? Não é bem isso, né? É assim, seja saudado, mas como eu sou... Sim, mas mais a verdade na situação quando você vai falar alguma fala. Não realmente, tipo, se a pessoa só chega, né? Aí você não vai falando, pessoas não vai usar nessas situações. Aí vai falar labdian, labvakar. E você pode ir continuando falando like lukts aí, bem-vindo, né? Uhum. Ou like lukti em plural. Mas esse Sveitsinat seria tipo, o subo palco, né? Agora eu sou dona de casa, todo mundo tá na mesa, né? Você pode falar esse Sveitsinat, vice, paldies kadatnatsat, né? Obrigada que veio. Então, aí essa fala já é mais para todo mundo, mas como você, né? É uma fala, a verdade, uma fala, apresentação, meio começo de apresentação. E teve essa questão, então, do tratamento formal, quando você conhece uma pessoa ou mais, né? Então é sempre no Labrit, Labdian e Labvaka. Quando que usa cada um em relação à hora do dia? Até quando que eu falo Labrit? Se eu encontrar alguma pessoa antes do almoço, 11h30 da manhã, fala Labrit? Olha, isso vai depender primeiro da pessoa e não tem esse horário fixo, como vai ser assim, 11h30 muda ou 12h30. Não, vai depender se a pessoa comeu ou não comeu. Tipo, se a pessoa acordou 7 horas da manhã ou acordou 10 horas da manhã, entendeu? Então é isso que eu queria falar. Na minha experiência de Leto do Brasil, se eu chego para algum Leto do Brasil na igreja, 10 horas da manhã, e eu falo Labrit, a grande maioria vai assim, não, Labdian, vai me corrigir, que é a hora do... Não, no Letônia geralmente ela abre. Ela abre. E você também tem que ver o aspecto, né? Se você encontra, tipo, pessoa a primeira vez, né? Como eu falo, tem essa coisa fake que ou tchau, né? Que usa entre os amigos. Mas o labrita é uma palavra que, por exemplo, também entre os colegas, tudo você chega no trabalho, raramente o pessoal vai falar sex. Vai falar labrita, porque é primeiro cumprimento do dia, você encontra a pessoa a primeira vez, né? E depois essa, durante o dia, sex, tchau, enfim. Mas aí como muda, também na Letônia vai mudar, depois é labdia, né? Depois da almoço, vamos dizer. Sobre horários, é difícil para falar horário certo quando muda, né? Não sei, 11h30 vai mudar, né? Nem para todos, depende de que horas a pessoa acordou, enfim. Mas não maioria, como vai usar, né? Vai ser de manhã, vai falar labrit quando você acorda. Especialmente também entre as colegas, até as pessoas da família, que você é muito perto. Então, o primeiro cumprimento de dia vai ser labrit no geral. Você não vai acordar, vai falar tchau para a pessoa em casa. Você vai lá labrit quando encontra a primeira vez, colegas, enfim. Aí depois durante o dia, já vai também cumprimentos gerais. Sveiki, tchau, enfim. Depois do almoço, eu vou falar depois do meio-dia, mas também não é uma regra, né? Mas depois do meio-dia você já fala, por volta do meio-dia, muitas vezes já, né? 11h30, meio-dia, depois você já fala labdian. E aí, esse horário mais difícil para falar quando começa a falar labvakar. Que labvakar, em português, seria boa noite, mas na verdade é good evening, em inglês, quase uma boa atardecer, né? Boa atardecer, né? Ainda o momento antes de ficar escuro, antes fica noite, né? Então, depende, por exemplo, o inverno, você sabe, na Letônia é muito rápido, fica escuro. 4h30 já tá escuro. Então, se tá muito escuro, não faz sentido falar bom dia, labdian, né? Porque não tem sol, não tem dia, mais dia.
Então, pessoas começam a falar lavacar um pouco mais cedo. Contrário no verão, quando, tipo, 10 horas da noite ainda tá claro, pode andar na rua, entendeu? Aí o lavacar, pelo sentido, já vai por volta dos 6 horas, assim, sabe? Talvez, entendeu? Então, isso depende também desse horário. Você tem que olhar pela situação, assim, não tem uma regra muito, assim, forte nisso. Mas mais ou menos assim. Tá. E o tchau usa quando e como? O tchau nós usamos tanto quando nós se encontramos, tanto despedimos, né? Como falou. E às vezes é interessante, você veja uma pessoa na rua, conhecida na rua, andando, e você não tem tempo de conversar, falar com ele. Às vezes a pessoa fala tchau, tchau. Então você, tipo, já cumprimenta, já despede no mesmo tempo, né? Tchau, tchau. Mas, de novo, né? Essas palavras, tchau, fake, jovens usa, claro, muito entre os amigos, tudo. Aí depois, quando você já é mais adulto, né? Vai ser dependendo da situação, dependendo da familiaridade um do outro. Tem, por exemplo, pessoas de idade que gostam de forma formal, né? Mas tem pessoas de idade que odeia forma formal. E outra questão também é que, além dessas palavras que podem ser formais ou informais, tem forma de falar. No Brasil, a mesma coisa, né? Você pode falar você, ou Felipe, você hoje quer jantar? Ou você pode falar, oh, o senhor gostaria de jantar? Né? Enfim. Então, tem essas duas formas. Em leto, a mesma coisa. Só em leto, você pode usar tu, que seria você, ou você pode usar yous, que é igual forma plural vocês, mas se você usa essa forma com uma pessoa, sou uma, Felipe, e eu falo yous, significa muito formalmente, com muita educação, falo com você. Tipo o senhor em português. Agora, tem essa frase muito popular que essas pessoas de idade ou também no trabalho, seu chefe, por exemplo, que não gosta dessa formalidade, ele se encontrar de você, você vai falar, essa tu, paremos tu. Significa, ele fala, vamos mudar para tu, já mudando para tu, entendeu? Yeah. E despedida, tem uma coisa também de despedida, né? Eu já falei do tchau, mas o tchau é internacional, né? É muito usado, mas internacional. Mas em Letônia existe a tá, que é um tchau próprio leto. Sim. O O que eu aprendi muito bem, que eu lembro que eu escrevi uma folha inteira para aprender os redzechanos. Até vermos-nos novamente. exatamente. Ah, tá. Ah, tá?